Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria de tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Então eu ensinarei os teus mandamentos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Amém. Muitos assuntos são importantes, mas alguns, irmãos, deles dependem tudo na vida da gente. Se agora eu fosse elencar algumas das piores coisas que podem acontecer para alguém, eu elencaria pelo menos 3. A primeira delas é alguém, depois de toda uma vida, se tem tempo de perceber, mas se não percebe agora, percebe depois, na outra vida, não numa vida de reencarnação, mas num outro momento onde a vida existe, é que ela percebe que ela não conheceu a Deus e nem experimentou a Deus. É uma das piores desgraças que pode haver para alguém. Ter vivido toda uma vida e depois ter percebido que o mais importante para a vida dela não houve. Ela não conheceu a Deus e nunca experimentou a Deus. Uma segunda desgraça que eu diria é muito próxima dessa, mas é de alguém que no fim da sua vida descobre que conheceu a Deus, ouviu sobre Deus, esteve num lugar onde se falava sobre Deus, mas percebeu no fim da vida que não experimentou Deus. Ela ouviu falar de Deus, mas ela não experimentou a Deus. Ela passou a vida inteira ouvindo falar de alguém que ela não conheceu de verdade. É muito próximo do que aconteceu com Jó, que pela bondade de Deus teve a misericórdia de se encontrar com o Senhor a tempo. E ele mesmo, aquele homem que aparentemente era irretocável, elogiado até pelo próprio Deus, como homem justo, bom, reto, temente, se desviava do mal, ele, num dado momento da sua vida, depois de um encontro com Deus de verdade, ele reconhece a sua situação, olha para Deus e fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Que desgraça para alguém vai ser chegar no fim da sua vida, ou quando todas as coisas ficarem às claras diante de todos, descobrir que ela ouviu falar o tempo todo de Deus, mas nunca o experimentou de verdade. Mas uma terceira desgraça, embora eu acredite que talvez tenhamos alguns de vocês aqui que estejam nas duas situações que eu já coloquei, uns que não conhecem a Deus e nunca experimentaram, outros que ouviram falar de Deus, têm ouvido constantemente falar de Deus, mas nunca o experimentaram. Mas eu acho que tem um grupo bastante grande que se enquadra num terceiro grupo, que é o grupo que Davi se encontrava nesse momento. Daqueles que ouviram sobre Deus, daqueles que beberam desta água, experimentaram, mas que num dado momento da vida já não tem sequer a alegria da salvação mais. Num dado momento da vida não tem prazer em ter comunhão com Deus, porque na verdade a percepção, quando tem essa percepção, é que de fato ele está afastado da presença de Deus. Para minha tristeza como pastor, eu tenho que lidar com a realidade de que muitas das pessoas, inclusive das que eu pastoreio, estão assim. Conhecendo a Deus, já tendo experimentado Deus, mas agora estão longe dele. Então, qualquer coisa que eu precisar falar daqui para frente sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, desse novo tempo que nós vamos viver, só é possível se antes resolvermos essa questão com o próprio Deus. E portanto eu quero propor que nós tenhamos um novo tempo justamente com Deus, um novo tempo no nosso relacionamento com Deus. De verdade, não interessa e não adianta você agora colocar na mesa tudo o que você já passou com Deus. Eu sei que alguns aqui têm grandes histórias lindas. Alguns aqui podem contar coisas maravilhosas que já viveram com Deus. Podem contar de experiências que tiveram em vigílias, outros de experiências que tiveram sobrenaturais, de Deus livrá-los do mal, da morte, de Deus libertá-los de cativeiros terríveis, de como Deus os abençoou, de como Deus foi favorável. Mas não adianta nada o que foi no seu passado, porque ninguém pode viver de passado. Nenhum de nós aqui pode se sustentar diante de Deus e falar: lembra, Deus, quando um dia, lá no passado, eu estive contigo. Porque o que vale é o agora. Nós só temos o agora, o passado não existe. O futuro não existe. O passado não existe, nós só temos o agora. E a questão é: e agora? Como você está agora? O rei Davi, que nós o conhecemos como um homem segundo o coração de Deus, escreve este salmo depois de ter feito algo muito grave. Ele conhecia Deus, ele tinha experimentado Deus, ele era um homem íntimo de Deus, era um homem que não se vergonhava das coisas de Deus e fazia tudo para a glória de Deus. Mas em dado momento da vida dele, ele fez o que muitos crentes fazem, ele se acomodou. Ele achou que estava tudo pronto. E a vida dele era simplesmente a rotina de fazer tudo o que fazia todos os dias. E ele se deu ao luxo de não fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus pede para que façamos. Vigie, ore, mas vigie. E no tempo em que os reis estavam saindo para a guerra, Davi resolveu não sair. E tendo ficado no seu palácio, a Bíblia conta que ele viu uma mulher que estava num lugar próximo ali aonde ele estava, tomando banho. E enquanto ela tomava banho, ele a viu e a desejou e planejou algo. Planejou estar com aquela mulher. O texto não dá detalhes, se de cara ele sabia que aquela era a mulher de um dos seus amigos, um dos seus braços fortes no reino, um dos chefes do seu exército. O texto não fala, mas o texto fala que Davi se deita com essa mulher. Ai, Davi, o que você fez? Que ele se deita com ela. E ela engravida, irmãos.
Ele já tinha feito errado, e ao invés de se voltar para Deus, ele quis arrumar as coisas com as próprias mãos, e é assim que muita gente vem vivendo. Peca, se afasta de Deus e procura por si fazer as coisas. Ai, que tristeza. Ai, meu Deus. Como as pessoas se afastam de Deus por isso. O Davi se afastou naquele momento, o coração dele ficou totalmente entorpecido, ele ficou cego. E ele quis enganar Urias, o seu amigo, um dos generais do seu exército. Ele estava lá, Urias estava lá servindo o reino, na batalha. Traz esse homem, traz ele para cá, traz ele para casa. Olha o que Davi pensou, traz esse homem, ele vai se deitar com a esposa. Daqui a pouco ela aparece grávida. Quem vai pensar que esse filho é de outra pessoa? É do marido. Traz ele para casa. Urias volta da batalha, vai atender o rei. E o Davi fala: você é um homem importante, é um bom soldado, vai para a tua casa, descansa um pouco, tem um momento de prazer, de alegria com a tua esposa. E ele, um homem fiel a Deus, fiel ao seu rei, ele fala: eu não posso, os outros soldados estão em batalha, como que eu vou para dentro da minha casa e vou ter uma alegria com a minha esposa? E ele dorme para fora de casa, porque ele não se conformava em ele ter conforto, enquanto seus amigos estavam lutando. Urias estava fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel ao seu rei. O Davi vê aquilo, tenta forçar Urias, e Urias não vai. Não porque ele desconfiava, mas porque ele era um homem fiel. E o Davi trama então para que Urias seja morto. Um amigo dele, um homem fiel, estava provando ali a fidelidade a ele, mas ele tinha que encobrir o seu erro. Ele não podia permitir que o seu erro viesse à tona, porque ele era o Davi. Assim como alguns de nós não podem permitir que o que faz venha à tona, porque você é o pastor Fábio, você é quem você é, seja quem você for. E aí ele pede para que esse soldado vá para a frente da batalha, no lugar onde a luta era mais renhida, onde as pessoas iam para morrer, ou seja, manda para que ele morra naquele lugar, e ele vai morrer em batalha. Quem vai desconfiar que isso foi proposital? Ninguém desconfiava, realmente. Mas alguém que vê todas as coisas estava vendo aquilo que estava acontecendo. E o próprio Senhor Deus manda Natã. Levanta um profeta para ir falar com Davi. O Natã entra diante do Davi e fala: Davi, um homem rico, tinha muitas ovelhas, muitos animais, uma grande criação. E tinha um outro homem que tinha só uma ovelhinha, só ela. Ele amava essa ovelhinha, e ele trazia para comer do seu prato. Um dia o homem rico chama o homem pobre para ir comer na sua casa. E esse homem vai, e ao invés dele pegar uma das suas ovelhas, ele manda pegar a ovelha deste homem pobre, essa única, mata e serve ali. O Davi fica indignado. Esse homem tem que morrer, mas antes ele tem que pagar pelo que ele fez, paga 4 vezes, tem que restituir. Esse homem é um canalha, ele não presta, esse homem. E o Davi, como um hipócrita que não estava reparando o que estava fazendo, colocou uma corda no seu próprio pescoço. E o Natã, servo de Deus, põe a mão na cara do Davi e fala assim: pois este homem és tu. Tu és este homem. E declara o pecado de Davi na cara dele. O Davi estava acomodado na sua situação, se afastou tanto de Deus, que foi descendo cada vez mais fundo para encobertar os seus problemas, para continuar na sua aparência. Estava cada vez mais distante de Deus, mas Deus, porque é cheio de misericórdia, levantou um homem para acusar o Davi do seu pecado.
Porque Deus não fez aquilo com Davi para desmoralizá-lo, para destruí-lo, mas para salvá-lo de sua desgraça. Deus não nos acusa do nosso erro, do nosso pecado, porque Deus quer nos fazer passar vergonha. Deus faz com que o seu Santo Espírito nos convença do pecado, do juízo e da justiça. É para o nosso próprio benefício, é justamente para que nós não fiquemos na desgraça de ficarmos na hipocrisia, de estarmos com aparência, mas estarmos mortos e afastados de Deus. E hoje Deus veio trazer essa mesma oportunidade a vocês, que vocês se voltem para Deus, que vocês abandonem a mentira, a hipocrisia, e se arrependam dos seus pecados, e que se voltem para Deus, porque Ele é cheio de misericórdia. Deus não quer abandoná-los, largá-los. Deus quer restaurá-los e fazer com que você não precise mentir, que você não precise, que você possa novamente estar se rejubilando, porque você tem gozo no fato de ser salvo por Deus. Uma das reclamações do Davi para o Senhor é: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Eu não me alegro mais. Quantos aqui outro dia acordavam e a primeira coisa que tinha nos lábios era uma palavra de adoração ao Senhor? Quantos aqui outro dia voltavam a sua mente para o Senhor logo pela manhã e o agradeciam e pediam que Deus abençoasse o dia, e se lembrava de Deus nos momentos do seu dia? Quantos de vocês consagravam tudo que tinham? Às vezes, quantos de vocês faziam as coisas erradas na ignorância? Levou carro para ungir, tomou água abençoada e ungida por não sei quem, levou rosa para dentro de casa ungida. Quantos de vocês, na ignorância e na simplicidade da fé de vocês, fizeram o que nem precisava fazer, mas amavam a Deus? E quando andavam pela rua, cantavam louvores ao Senhor, e quando estavam nos lugares, tinha sempre uma palavra de adoração ao Senhor. Quantos de vocês não via a hora de chegar o dia do culto? Não via a hora, porque queria estar diante do Senhor, dizia como salmista: ai, que momento que vai chegar, eu quero que chegue logo esse momento de estar na casa do Senhor. Como eu anseio, como foi dito, orado, como nós cantamos sempre, do mesmo jeito que a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu estou assim anelando pela tua presença. Quantos de vocês passavam a noite em cima de monte, lá embaixo no vale, com um pernilongo te picando, no frio? Quantos de vocês, porque ficava buscando a Deus e falava assim: Deus, eu quero uma experiência contigo? Quantos de vocês buscavam a Deus e falavam: eu quero que o Senhor fale comigo, o Senhor tem falado com fulano, me dá dons espirituais? Quantos de vocês, irmãos? Mas agora não tem alegria. Quando cantam louvores que exaltam a Deus, não enche a boca de alegria, não enche o coração de júbilo, não vibra quando fala o nome de Deus. Canta para Jesus, fala da volta de Jesus e o coração não fica cheio de alegria. Olha, irmãos, eu já falei isso diversas vezes. Se nós aqui, que temos a alegria e a possibilidade de estudarmos a palavra de Deus, se estudar a palavra de Deus for nos afastar de Deus, nós vamos parar de estudar a Bíblia aqui nessa igreja. Porque eu prefiro que vocês tenham o Deus da Bíblia do que ter a Bíblia de Deus. É mais importante vocês se relacionarem com Ele do que saberem a respeito dEle. É mais importante que você sinta Deus de verdade, que você saiba de verdade que Deus está contigo, para que você não tenha suas crises de: será que Deus está comigo agora? Será que Deus está cuidando de mim? Será? Você não vai ter mais isso, porque quando você andar pelo vale, quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, você sabe que Deus está contigo em todo momento. Você não vai duvidar, você não vai questionar, o seu coração vai estar sempre cheio de alegria. Mas por que não está assim?
porque está se afastando de Deus e não está vendo. E eu vou te dizer qual a razão de nos afastarmos de Deus. Me desculpe se isso te machuca, mas a causa de nos afastarmos de Deus chama-se pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. Só que ele vem tão sorrateiramente na vida daquele que está bem com Deus, que quando nós vemos já estamos atolados. E aí vamos nos permitindo ficar numa situação de falsidade, fingindo que nada está acontecendo, e é terrível, porque depois a gente continua fazendo as coisas religiosas, estando longe de Deus. Nós chegamos no culto, temos a boca cheia das coisas de Deus, mas o coração está longe. Não foi essa a reclamação do próprio Deus na boca do profeta, e que vem depois Jesus reclamar essa palavra? O meu povo me adora com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Está longe de mim. As pessoas falam de mim, as pessoas cantam para mim, elas leem as coisas que falam de mim, mas o coração delas não palpita mais, elas não têm mais aquela gana, aquela alegria. E eu vim aqui só para falar para vocês: sois vós esse homem que pegou a ovelhinha, sois vós. E eu gostaria que nós tivéssemos a mesma dignidade que o Davi teve, para que nós alcançássemos a mesma coisa que ele alcançou. Primeiro ele se volta para Deus, e quando ele se volta para Deus, ele não se volta de qualquer jeito. Você leu o Salmo comigo, como ele começa? Quando ele compõe esse lamento musical: tem misericórdia. É assim que ele começa. Tem misericórdia. Por causa do teu amor, por causa da tua compaixão. Olha, aqui ele apela, ele fala: Deus, veja a minha situação, veja que eu me afastei do Senhor, e agora que eu vi, eu estou longe. Então eu te suplico por aquilo que pode me salvar, porque eu não posso me chegar até o Senhor. Eu tentei, maquiei tudo, não pude chegar, então eu estou suplicando aquilo que pode me ajudar. Tenha misericórdia de mim. Ou seja, Deus, olha para mim e veja a minha miséria. Deus, olha para mim e não age de acordo com o que o Senhor está vendo em mim. Mas entenda que eu sou miserável, é isso que ele está dizendo. Conforme o teu amor, conforme a tua benignidade. Ou seja, faz em mim aquilo que eu não mereço. Eu não mereço o teu perdão, eu não mereço nenhum dos teus favores, mas faz em mim. Por causa da tua compaixão. Compaixão é estar junto, é se compadecer, é estar ao lado daquele que sofre. É Deus olhando para você e não querendo que você continue no sofrimento. Ele está olhando para Deus dizendo: Deus, veja a minha situação e não me deixe como eu estou. Eu não aguento essa situação que eu estou, e eu preciso que o Senhor olhe para mim com compaixão, cheio de misericórdia e com amor. Não olha para mim, Senhor, eu não vou bater no peito e falar: me dá conforme eu mereço, porque se eu fizer isso eu vou ser destruído. Pelo contrário, não me dá o que eu mereço. Isso é misericórdia. Me dá o que eu não mereço. Isso é graça. Eu mereço o teu castigo, não me dá isso. Eu não mereço o teu amor, o teu perdão, me dá isso. Ele se chega para Deus e ele suplica a Deus, não por si mesmo, mas pela própria bondade de Deus. Ele se humilha diante de Deus e suplica a Ele. Quando foi a última vez que você se humilhou diante de Deus? Quando foi a última vez que você se colocou diante de Deus com choro e rasgando o seu coração? Davi vinha de uma tradição aonde para se chegar diante de Deus, as pessoas deveriam oferecer sacrifícios de animais. E ele diz: eu sei que o Senhor não quer isso.
O Senhor não se agrada de animais sendo mortos para cobrir coisa dos outros, para pagar pelo preço do pecado dos outros. O que o Senhor quer que eu faça não é que eu mate um bicho e te traga. O que o Senhor quer que eu faça é que eu chegue com um coração sincero. Sem cera, é isso que significa sincero, sem cera. Quando antigamente se faziam os vasos e o vaso trincava, um vaso de barro, para que o vendedor não perdesse o seu lucro, ele passava uma cera no vaso e vendia como se o vaso estivesse bom. Mas depois de um tempo, por causa da rachadura, do trincado, aquele vaso quebrava. Porque aquele vaso estava maquiado para parecer ser o que não era. Então, quando alguém ia comprar um vaso, ele tinha que prestar atenção se aquele vaso estava com ou sem cera. Se estava sem cera, ele estava inteiro. Com cera, ele estava maquiado, para que não fosse percebido a sua própria desgraça. E quando ele fala, o Senhor espera um coração sincero, é assim que o Senhor espera que eu chegue diante do Senhor. É assim que o Senhor espera que nós nos cheguemos hoje diante dEle, com o coração sem cera, sem disfarce nenhum, sem desculpa, sem fingimento, porque embora, irmãos, nós consigamos fingir bem para os outros. Olha, as pessoas que estão mais próximas de mim, aqui está mais próxima de todas, aqui é a minha esposa. Ela é a que mais sabe os meus defeitos, é ela. Alguns dos meus amigos sabem alguns dos meus defeitos. A maioria de vocês aqui só sabe que eu sou gordo. Mas isso não é um defeito. Vocês não sabem. Porque todo mundo, quando para na frente de outra pessoa, põe uma cera, para que ninguém veja o trincado. Isso se chama personalidade. E infelizmente, nós temos problema com questões de personalidade. Porque as pessoas não nos compram por quem nós somos de verdade. Então nós temos que parecer ser uma coisa para que as outras pessoas olhem para nós e queiram estar conosco, queiram e nos aceitem. Então nós temos que fazer tipo na frente dos outros. Por mais que você busque ser sincero diante dos outros, vez ou outra você dá uma maquiadinha. Então sabe aquela hora que você xingaria, mas porque tem gente perto você não xinga, você passa uma cera. Aquela hora que você diria alguma coisa, mas não disse porque tem alguém perto, você passou uma cera. Acontece que nós conseguimos enganar os outros, mas não dá para enganar aquele que vê todas as coisas, cujos olhos estão em toda parte. Se você subir para a montanha mais alta deste mundo e falar assim, eu vou fazer aqui, ninguém vai me ver, o Senhor está lá. Se você descer no mais profundo do abismo, onde nem os equipamentos que nós temos são capazes de sondar, ali o Senhor também está te vendo e sabe o que está acontecendo. Não dá para esconder de Deus. Então o melhor para nós é chegar diante de Deus sem cera nenhuma, com sinceridade, abrir o coração e rasgar a verdade, porque o Senhor quer a verdade no íntimo, não máscaras, mas verdade. Mas para que isso? Para que Deus nos restaure, e para que Deus faça algo que não é o que está acontecendo agora, portanto, é novo. Porque se a situação agora de alguns de vocês é estar afastado de Deus, não ouvem Deus, não percebem Deus, não veem Deus, o que precisa fazer é se voltar para Deus, para que Deus, que é cheio de misericórdia, vos perdoe e os abençoe com a sua presença. Que você se volte para Deus hoje, não amanhã, e fale, Deus, não me afasta da tua presença, não tira de mim o teu Espírito Santo. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo também nos ensina que nós podemos ir apagando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. Sabe, Ele está dentro de você, Jesus colocou Ele aí dentro de você, para Ele te guiar em toda a verdade, para te fazer lembrar as palavras de Jesus, para te despertar quando o erro aparecer, para você não cair nas ciladas, para fazer você estar conectado com Deus o tempo todo, para você ter sempre a certeza de que você é um filho de Deus, para você ter em você mesmo um selo de uma promessa, para você ter em si mesmo uma prova de que Deus enviará de novo o seu Filho e nos resgatará, porque o Espírito Santo é justamente a prova disso.
E esse Espírito que está em você, que é um Espírito que não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito se entristece cada passo errado que você vai dando, ele vai apagando, é quase como se ele não pudesse agir em você, porque você não permite a ação dele na sua vida. Mas o que o Senhor quer fazer agora no coração de todos nós, é nos fazer voltar para Deus, para que não vivamos apenas sabendo dEle, mas para que vivamos experimentando a Ele, cheios dEle. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui, vieram de outras igrejas, outros são dessa igreja já há algum tempo, alguns estão cheios de traumas, trauma de todo jeito. Trauma de dores da vida, trauma do que passou no ministério, trauma do que viveu num outro lugar, e aí vai se fechando, e não quer saber de pessoas, não quer saber de ministério, não quer saber de igreja, não quer saber disso, não quer saber daquilo, não quer saber daquilo. Quando você vê, você está assim, não quer saber do que é tudo de Deus. Está o pacote de tudo que é de Deus aqui. E o que te sobra? Você e a sua espiritualidade sozinho, não existe fé cristã sozinho, irmão. Não existe fé cristã sozinho, vou andar eu e Deus, não tem como. Fé cristã é para se viver em comunidade. E você vai se afastando de Deus, e você não percebe. E aí quando você ora, aquela oração não é nada, são só palavras no vento. Alguns de vocês sabem bem do que eu estou falando. Sabe quando você dobra o joelho, e você vai falar com Deus, que você só começa assim: oh meu Pai, e parece que o quarto já encheu de uma presença gloriosa, que toca em você, e você não consegue esconder, porque aquilo não vai só na tua alma, aquilo vem no teu corpo, e até você até arrepia daquilo, sabe? Você já passou por isso? De se colocar diante de Deus para orar, e você saber que Ele está ali, aí você não fala, porque não dá para falar, Ele está ali. O que você vai falar diante de Deus? Toda a boca se cala diante dele. Você quer falar, mas você não fala, você geme. Aí você... E Deus está lendo o seu coração, porque quando você não tem palavra para falar, o Espírito Santo de Deus que habita em você, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você está passando por uma prova, uma situação na sua vida, você fala: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, e você está tendo trabalho, você não sabe o que vai fazer, entra no banheiro, fecha a porta, você faz aquela oração quietinho perto da pia: oh meu Deus, me ajuda, me dá uma resposta. Aí lá dentro vem aquela paz no seu coração, enche a sua vida, aí você sai do banheiro assim: eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é, mas Ele vai, porque eu já senti paz no meu coração já se encheu de fé. Eu já tenho certeza de coisas que eu não vejo. Ele já pôs isso em mim. Sabe quando você fala assim: vou tomar banho que eu vou no culto. Aí você está tomando banho, já está cantando um louvor no chuveiro. Aí você só fala Jesus. Aí você chora, você não sabe se é água do chuveiro ou se é água da sua cara que está rolando ali. E você está chorando na presença de Deus, de alegria. E você não vê a hora, você fala: eu quero, quando irei e me verei perante a face do Senhor. E agora não está mais assim. Se vier na igreja, veio. Se não vier na igreja, não veio. Se orar, orou. Se não orar, não orou. Se fizer certo, fez. Se não fizer, não fez. Está vivendo normalmente. Talvez você não tenha percebido, mas entrou alguém dentro do teu coração. Algo, aliás. Algo. Que vai te roubar de Deus. Pastor, mas está escrito que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É verdade. Do amor dEle. Do amor dEle. Nada pode te afastar do amor dEle. Ele vai continuar te amando sempre. Mas o pecado faz separação entre vós e o Senhor, o vosso Deus. O seu Deus vai continuar te amando e querendo, te resgatando, indo atrás de você, como está fazendo hoje. Mas você está dando passos para trás. E se o Senhor não te acordar hoje, pode ser que você não volte mais. É assim que um monte de gente tem feito. Ah, meu Deus, ai meu Deus. Quantos outro dia estavam com aquele coração fervendo para fazer as coisas de Deus?
e agora já não tem mais esse mesmo coração. O que eu quero com isso? Eu quero que vocês façam coisas na igreja? Não, irmãos. Eu quero que Deus restaure a alegria da salvação no teu coração. Eu quero que você presencie dia após dia o Espírito Santo agindo na tua vida. Quando você fechar os olhos e tentar se ligar em Deus, Deus já está ligado em você e você fala: o Senhor está comigo. Que você volte, mas não para viver como você vivia, para experimentar um tempo de firmeza, porque é isso que o Davi pede, porque ele entendeu que era isso que ele não tinha. O que eu não tenho, ele está dizendo? Eu não tenho um coração puro. O que eu tinha e perdi é um espírito inabalável, é alguém disposto a fazer tudo o que tem que ser feito. Eu nunca tive indisposição, ele está dizendo, mas o meu coração sempre foi impuro. Aliás, meu Deus, o meu coração sempre foi impuro, porque desde que eu estava no ventre da minha mãe, olha, já estava com aquela doutrina que a gente vai desenvolver aqui na frente, do pecado original. Lá atrás, eu já nasci em pecado. É verdade, irmãos. Você não nasce pecando propositalmente, mas todos nós já nascemos inclinados para o pecado. Eu uso esse exemplo porque é o melhor de todos. Quem é que ensina uma danada de uma criança a mentir? Quem é que ensina? Quem ensina, se ela tem irmãozinho, a pôr a culpa no outro? Quem é que ensina essas coisas? Eu vi minhas filhas crescendo e eu falando assim: foi você, não foi? E ela: não, papai. Quem foi que te ensinou, miserável, a mentir? Foi você ou foi sua irmã? Desde criança, cada um de nós está inclinado para alguma pecaminosidade. Isso vai desenvolvendo ao longo da vida ou não, depende da vida que você tem. Alguns desenvolvem e vão se tornar dependentes de qualquer coisa, dependente químico, dependente de pornografia, dependente de qualquer coisa. Outros desenvolvem outra área ruim e vão ser mentirosos, enganadores, ladrões. E todo o resto, toda sorte de mazela humana é desenvolvido. Davi está falando assim: eu sei quem eu sou, e eu sei o meu coração. Agora eu percebo que o meu coração não é puro, ele é impuro, mas desde sempre, aliás, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu tenho assistido, dia após dia, as mesmas coisas vindo e acontecendo. Alguns de vocês pedem socorro para mim e falam: pastor, eu sou reincidente no que eu faço, e quando eu vejo já fiz de novo. Me ajuda. Quem pode te ajudar é Deus, que vai renovar o seu coração. Ele fala: Deus, põe em mim um coração puro, não o meu coração maldoso, malicioso, que trama coisas. Eu sou esperto, eu sei projetar o que vai acontecer. Eu olhei aquela mulher, eu sabia como eu teria aquela mulher. Eu vi um problema, eu fui, no momento que acontecia um revés, eu sabia como lidar com ele. Se o Senhor não tivesse interposto, não tivesse colocado o dedo aqui nessa história, eu estava errado até agora, porque o meu coração não é puro. Eu preciso que o Senhor purifique o meu coração, e é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos que o Senhor nos santifique. Isso é uma coisa gloriosa da parte de Deus para todos nós, e nós nazarenos temos o privilégio de poder acreditar nisso, porque um monte de gente que eu conheço, que eu converso de outras igrejas, não acreditam que Deus santifica as pessoas. Não acreditam, porque fala: todo mundo é pecador, quem é que não erra? Olha, se todo mundo é pecador, eu não sei, eu sei que eu não quero ser mais, eu quero que Deus me santifique. E Deus quer te santificar hoje. Deus quer que você tenha um tipo de vida com Ele que não é o que você tinha antes, mais intenso, mais profundo, mas agora com um coração novo, porque foi isso que Deus prometeu na boca dos seus profetas.
Eu vou tirar do meu povo um coração duro de pedra deles. E eu vou colocar no lugar daquele coração de pedra um coração de carne. Um coração que é inclinado a me obedecer. E aí nenhum vai precisar ficar ensinando para o outro, faça isso, tema ao Senhor, porque eles saberão. Porque está neles, está dentro deles, é um dispositivo interno. Não precisa o pastor ficar brigando, o pastor ficar mandando, alguém ficar fazendo. E você, por causa de uma natureza totalmente destruída, continua fazendo o que é errado. É possível sim você ter uma vida reta com Deus, mais reta do que foi até hoje. E quando você for colocado nesse caminho reto, chamado santidade, você vai olhar para trás e falar, como o meu caminho era torto e eu achava que era reto. E aí talvez você me pergunte, pastor, por que eu não via que o meu caminho era torto? Porque você comparava o seu caminho com o caminho de alguém que era pior do que você. Porque quando nos comparamos com alguém que é pior do que a gente, nós somos sempre bons, irmãos. Agora, você quer um padrão de perfeição aceitável por Deus? Pega agora Jesus Cristo, coloca do seu lado e fala assim, deixa eu medir um a um aqui para ver se eu sou alguma coisa certa. Deixa eu ver o caminho de retidão de Jesus e eu vou ver o meu caminho. Aí você vai saber se você está fazendo do jeito certo ou não. Porque Jesus é o padrão daquele que agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? É semelhante a Jesus que você anda. É com Ele que você se compara. Aí você me diz, pastor, mas se eu ficar me comparando com Jesus, eu vou estar sempre reprovado. Tomara que não. Mas se estiver nessa sinceridade, Deus vai te dando graça. E você vai de glória em glória. E você vai como a vereda do justo, como a luz da aurora, como diz o provérbio. Vai de glória em glória, até ser dia perfeito. Deus vai te aperfeiçoando. E essas coisas que hoje você vê, que parecem impossíveis, e que de fato são impossíveis, porque não é possível mudarmos a nossa natureza. Mas é possível fazer isso ser transformado a partir do Espírito Santo agir na sua vida. E o Espírito Santo vai agir na sua vida quando você se voltar para Deus e falar, Deus, eu quero estar mais próximo de você. Porque não é possível você viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo que você vive uma vida regada ao pecado. Não coexistem essas duas realidades. E se você quiser isso, Deus quer fazer essa obra no seu coração hoje. Como que eu faço, pastor? Você vai orar comigo. E você vai fazer o que o Davi fez. Senhor, pelas tuas misericórdias. Senhor, por causa do teu amor e por causa da tua compaixão. Olha para mim, vê esse miserável que eu sou. E age aqui em mim. Me dá um coração puro. Torna-me dar aquele espírito disposto a fazer as coisas. Restaure em mim a alegria da tua salvação. Não me deixa sentir como se eu estivesse longe do Senhor. Não me retires da tua presença. Não tira o teu Espírito Santo de mim. Não deixa eu ficar sentindo que eu estou sozinho aqui, Senhor. Você vai orar sim a Deus, e Deus vai atender a sua oração, porque Ele é cheio de misericórdia. Olha, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é tardio em irar-se. Mas é agora, muito depressa, que Ele vai ouvir a tua oração sincera, e cheia de súplica, e Deus vai responder a essa oração, fazendo com que o teu coração seja restaurado para a glória dEle. Em nome de Jesus.